Avivamento e o despertamento para a obra missionária. Esse é o tema da lição 11, classe de juvenis, neste quarto trimestre de 2020. Eu sou o professor Denis Pereira, paz de Cristo para você, paz de Cristo para todos. É um prazer estar aqui com vocês para mais um conteúdo da Escola Dominical. Nós temos aqui videoaulas para as classes de jovens, juvenis e adolescentes. E eu estive olhando a lição do primeiro trimestre de 2021 para a classe de adultos e veio novidades por aí. Eu vou gravar videoaulas para a classe de adultos também no primeiro trimestre de 2021. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, inscreva-se, isso é muito importante. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, como a irmã Jane Patrícia, o irmão Rodrigo Orlando, Clecivânia Maria, Cantinho Criando Artes, Leandro Saldanha, Ateliê da Thay, Família Souza, Marcos Vinícius, Emanuele Duarte, Joelma Santos, Elo Costa e tantas outras pessoas que têm comentado os nossos vídeos, falando que as nossas videoaulas são uma bênção e também falando para nós como está o desafio de lecionar neste ano por conta aí da pandemia. Fale para nós aqui nos comentários, cada vez que você comenta, curte, compartilha os nossos vídeos, o YouTube percebe que o nosso canal é relevante e divulga para muito mais pessoas o nosso material. E faça isso você também, pegando o link deste vídeo e compartilhando com seus alunos, seus amigos, manda no WhatsApp, no Telegram, manda para todo mundo. Nós estamos chegando ao final deste quarto trimestre de 2020. Fale aí para nós como está sendo a escola dominical, no seu estado já voltou ao normal. Fale conosco. Nós vamos falar então aqui na classe de juvenis, avivamento e despertamento para a obra missionária. O texto está em Atos 1:8, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O propósito do derramamento do Espírito Santo é a expansão da igreja. A leitura bíblica em classe está em Mateus 28, do 18 ao 20, Apocalipse 5, 6 a 10, certo? Bom, na introdução diz assim: como pentecostais, cremos no falar em línguas como a evidência física do batismo no Espírito Santo. É importante ressaltar, porém, que essa dádiva não exclui o reconhecimento de outros resultados que se seguem a essa graciosa experiência. Um dos resultados é a capacitação para a obra missionária. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a obra missionária, a expansão da igreja como resultado do derramamento do Espírito Santo sobre os crentes da igreja primitiva. Muito bem, primeiro tópico, capacitados para pregar o Evangelho. Por que as igrejas pentecostais crescem tanto? Muitos são sociólogos, cientistas da religião e teólogos que fazem essa pergunta. A resposta não é tão simples. Em 2009, a Universidade do Sul da Califórnia fundou a Pentecostal and Charismatic Research Initiative, seja algo parecido com isso que eu falei, uma iniciativa para pesquisas pentecostais e carismáticas com o objetivo de pesquisar o movimento pentecostal. Segundo a obra Pentecostes, essa história é nossa história, de Robert Menzies, estamos interessados em saber a razão por que o pentecostalismo está crescendo tão rapidamente, o impacto que está causando na sociedade e como é diferente em vários contextos culturais, não é? Então é como um DNA missional. Bom, devido à valorização da experiência com o Espírito Santo, o livro de Atos, especialmente o texto de Atos 1:8, é valorizado e está de cor por boa parte dos crentes. E aqui está o fundamento para esse DNA missional, não é? Onde o texto de Mateus 28, 18 ao 20 é encarado como ordem divina para a evangelização. É o chamado da grande comissão, não é? Agora, cumprir essa tarefa não é fácil, não é? Por causa da natureza caída do homem, do cenário em que nós estamos inseridos. Todavia, ao experimentar a experiência relatada em Atos dos Apóstolos, os pentecostais foram vocacionados e capacitados pelo Espírito para cumprir a grande comissão. Então, assim,
Eu costumo dizer que pregar o evangelho é entrar em território malignamente dominado para resgatar pessoas sequestradas por Satanás e acorrentadas pelo pecado. E ele não cederá sem luta pessoas que ele tem aprisionado por décadas, por anos, por uma vida toda. Então, a igreja precisa deste revestimento de poder, porque é no poder do Espírito que a igreja entra dentro desse território, revestidos de poder para resgatar as pessoas pela pregação do Evangelho. Não é? Então, os pentecostais eles têm esse DNA missional, eles têm isso na veia mesmo, né? Buscar o batismo com o Espírito Santo que capacita para cumprirmos de forma ousada a ação, o propósito missionário da igreja. O Espírito Santo capacita cada crente. Vale lembrar que há denominações que não creem desta forma e nós respeitamos, ok? Mas nós entendemos que é assim. Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E só então eles saíram pelo mundo pregando o Evangelho. No ano do centenário das Assembleias de Deus no Brasil, o pastor Elienay Cabral, no livro Movimento Pentecostal, também editado pela CPAD, escreveu o seguinte: entendemos que cada novo convertido, mesmo não tendo conhecimento teológico, tem um testemunho de Cristo a transmitir às outras pessoas. Cada crente, ao receber a operação do Espírito Santo em sua vida, torna-se um evangelista. Logo, esse crescimento é pela ação dinâmica do Espírito Santo. Não é? Então, cada crente já tem ali a sua experiência, não é verdade? E para ganhar almas, não é preciso ter conhecimento profundo teológico, não. É preciso ter uma experiência pessoal, real, de transformação com Jesus Cristo. É a partir desta experiência que nós nos tornamos anunciadores, pregadores do Evangelho. Não é? Então, a grande questão do movimento pentecostal, dos pentecostais, é que cada crente se sente um missionário. Cada crente ele é encorajado a ganhar outras pessoas. Por isso que valorizamos tanto os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Avivados para fazer missões locais e regionais. Missões começam onde você mora. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Uma igreja avivada pelo Espírito Santo é desafiada a dar frutos onde está plantada. Não é? Então, é uma pergunta que eu falo e que eu faço muitas vezes em sala de aula. Que relevância que a nossa igreja tem aqui, por exemplo, nesta rua? Que relevância tem a nossa igreja para esse bairro? Se acontecer algo amanhã e fecharem a nossa congregação, as pessoas vão sentir falta? Uma pergunta muito pertinente agora em época de pandemia. Será que as pessoas, os vizinhos, as pessoas próximas, ao verem os templos fechados durante a pandemia, será que eles se sentiram tristes ou aliviados? Será que eles sentiram falta da igreja ou eles descansaram ou eles sequer notaram que a igreja estava fechada porque são igrejas que não têm a mínima relevância? Então é preciso ter isso em mente. Evangelizar os de fora, os de longe, é muito fácil. Eu costumo dizer que impressionar as pessoas que não nos conhecem no dia a dia é muito fácil. Por isso que eu digo de mim mesmo que o meu ministério não é no altar. O meu ministério é fora do altar. O altar é resultado da vida que vivo fora dele. Não é? Porque eu preciso ter isso em mente para quê? Para eu não manipular as pessoas quando estiver no altar. E eu tenho tido privilégio de, nos últimos anos, sempre que estou ministrando, eu tenho na primeira fileira a minha esposa e muitas vezes os meus filhos. Não é? Então, a plateia que não me conhece é fácil
manipular, não porque as pessoas sejam manipuláveis, mas porque existem técnicas, enfim, e por não sermos daquele ambiente, por sermos uma visita ali, é comum as pessoas estarem suscetíveis a nos ouvir, a prestarem atenção naquilo que falamos. Agora, é com as pessoas próximas que de fato nós pregamos, porque aí não são apenas palavras, é a vida, é o comportamento, não é? Então, o Evangelho, a expansão do Evangelho é muito interessante. Ela é Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra. Não é? Então é do micro para o macro. Não é? Então muitas vezes há uma preocupação, um investimento em terras além mar. Não é? Mas e na própria igreja e na vizinhança, qual a relevância? Não é? Repito esta pergunta, uma igreja ficar 50 anos na mesma rua, que relevância tem essa igreja para o bairro? Alguém dará algum tipo de testemunho daquela igreja? Sentirão falta ou sentirão alívio? Não é? Então é muito importante a gente pensar nisso. Testemunhando para os de casa. Na antiga Grécia, mais especificamente na cidade de Tessalônica, capital da Macedônia, uma igreja fora fundada durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa igreja tornou-se um modelo para as outras, onde os crentes que congregavam eram exemplos para os da Macedônia. Eles eram um exemplo para os da sua própria região. Eles eram um referencial para as pessoas de sua própria casa. É verdade, quanto mais próximas as pessoas, mais nítidos são os nossos defeitos. Por isso mesmo que nós não devemos enganar, maquiar, manipular, mascarar as nossas falhas, não é? Quando nós errarmos, por exemplo, diante dos filhos, temos que pedir desculpas, pedir perdão. Temos que, muitas vezes, os filhos, conforme vão crescendo, nós temos que dizer a ele, olha, essa atitude do pai foi errada, essa atitude do pai não foi legal. Com isso, eles aprendem que não somos perfeitos, mas que nós temos a humildade de reconhecer quando erramos. É preciso testemunhar para os de casa. Para os de casa, nós testemunhamos muito. Na verdade, é uma coerência. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim, pregue com a vida, se possível, use palavras. Não, 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 não. A pregação do Evangelho é a verbalização do Evangelho. E se eu procuro viver uma vida que condiz com o Evangelho, eu não tenho problemas em pregar. Agora, se eu entender que eu não preciso pregar, então para que eu vou viver? Para que eu vou me comprometer se eu não vou precisar me expor? Não. O Evangelho, a pregação, a vida que é requerida de todos nós, é uma vida coerente entre o que falamos e o que praticamos. Pregação do Evangelho é a junção das duas coisas, verbalização e comportamento. É as duas coisas trabalhando em sincronia como uma máquina, como uma engrenagem, tá certo? Se é verdade que os demais de perto, a eles é mais nítido os nossos defeitos, eles serão os primeiros a verem a transformação de Deus na nossa vida. Que o mesmo filho que vê o pai mentindo seja o mesmo filho que veja o pai sendo transformado num homem que fala a verdade. Que o mesmo filho que vê os pais brigando, bebendo, sejam os mesmos filhos que vão ver estes pais sendo salvos pelo Evangelho e sendo transformados pela palavra de Deus. Eles vão testemunhar. Nossos vizinhos esperam ver algo diferente em nós. Com a igreja de Tessalônica, os de perto, poderiam imitar seu exemplo, pois os crentes dessa cidade eram um modelo para toda a cristandade, na espiritualidade, na fé, no trabalho para Deus, na paciência e no amor. A conduta ilibada é o que se espera dos seguidores de Jesus, pois nossa pregação não consiste apenas em palavras, mas também se dá por intermédio de nossas atitudes. Por isso que é muito importante nós procurarmos sempre ser cristãos autênticos. Ser cristão autêntico significa fazer a diferença e ser diferente. Isso, para algumas pessoas, não vai ser legal, vai incomodar algumas pessoas. Porém, aqueles que querem ter um encontro com Jesus, eles olham para nós e procuram ver em nós uma autenticidade na nossa fé. Não é? Por isso que é
nós vemos um momento no Brasil, não é, onde muitas pessoas têm se levantado como mestres, não é, por causa das redes sociais. Qualquer pessoa tem se levantado aí como mestre para ensinar, e muitas pessoas influenciando toda uma geração de jovens e de adolescentes. Só que nós entramos por um caminho onde muitas vezes deixa transparecer que nós não precisamos, não é bem assim, não precisamos ter tanto zelo, né, com as coisas de Deus, nós não precisamos fazer assim tanta diferença, não. Porém, a Bíblia está cheia de exemplos e de textos, né? Malaquias 3,18, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. A diferença está sim na forma de falar, na forma de enxergar o mundo, na forma de se vestir. Em todas as áreas da nossa vida, nós devemos manifestar de quem nós somos filhos, a quem nós servimos. Mateus 5,16, assim brilhem a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Romanos 12,2, e não vos conformeis com este mundo, não se amoldem aos padrões deste mundo, não tomem a forma deste mundo, mas ao invés de se amoldar ao mundo, sejam transformados. Não é? Isso é metanoia, é transformação pela palavra de dentro para fora. Essa transformação é necessária porque quem é transformado vive naturalmente em santidade. 1 Pedro 1,15-16, assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque Deus disse, sejam santos porque eu sou santo. É a naturalidade dos filhos de Deus viver uma vida de santidade. Ser santo nada mais é do que se parecer com o Pai, tornar-se parecido com o Pai, por meio de sua palavra que nos alimenta, que nos liberta, que nos transforma, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, não é? Pela presença de Deus na nossa vida, e por uma vida dedicada a afastar-se não só do mal, mas da aparência do mal, não é? Então, nós, enquanto igreja, precisamos sim nos preocupar se estamos de fato fazendo a diferença, se somos crentes cristãos autênticos ou falsificados. Quando as pessoas olharem para nós, aqueles que não querem nada com Deus, para eles se sentirão incomodados com a nossa autenticidade, mas aqueles que olharem para nós, querendo achar algo diferente em nós, e querendo ter a nossa experiência, isso só pode acontecer se eles virem a autenticidade da nossa fé. O vizinho, o amigo, o colega da escola, eles precisam ver a autenticidade da nossa fé. A nossa fé não pode ser apenas mais um chaveirinho na nossa construção, na nossa vida. Não, a nossa fé deve ser algo verdadeiro, a nossa fé deve ser prática, não é? De maneira que essa diferença seja sentida pela sociedade, assim como uma lâmpada faz diferença no ambiente escuro, assim como o sal faz diferença quando adicionado à comida, nós somos chamados para fazer a diferença, para marcar território, para sermos relevantes, para que as pessoas olhem e digam, como disse de Eliseu aquela mulher, este que passa por nós é um santo homem de Deus. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos ter isto em mente, ser exemplo para os incrédulos, ser exemplo para os fiéis, como Paulo escreve a Timóteo, ser exemplo dos fiéis, um padrão, um modelo a ser seguido. Avivados também para fazer missões transculturais, Galiléia dos gentios e Galiléia das nações. Essas expressões bíblicas marcam a característica da região onde Jesus exerceu a maior parte de seu ministério terreno. A Galiléia é assim chamada por seu caráter cosmopolita,
pessoas de várias nacionalidades haviam estabelecido ali. Não é por mero acaso que o ministério de Jesus foi exercido em várias cidades ali da Galileia. A própria grande comissão, nesse caráter universal da mensagem de Jesus, também é evidenciado na grande comissão quando ele diz: ide a todas as nações. Tem aqui uma perspectiva universal da pregação do Evangelho. Na própria promessa do derramamento do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto de Jerusalém, Samaria, Judéia e até aos confins da terra. Então o propósito da igreja sempre foi avançar, sempre foi expandir. Você já se sentiu chamado para a obra missionária? Deus continua a chamar moças e rapazes para impactar as nações. Nós temos uma mensagem, a única mensagem a proclamar, por isso não podemos nos acomodar ou nos conformar com o mundo em que vivemos. Você pode ser um instrumento disponível para pregar em lugar nunca antes imaginado. Isso aconteceu com Gunnar Wingre e Daniel Berg. Enfim, não é? Deus ele tem um chamado para a vida de todos. O ide e pregai é para todas as pessoas. Todos os crentes são chamados para pregar o Evangelho. Agora, alguns são chamados para pregar num território mais próximo, outros são chamados para pregar num território mais distante, outros têm um ministério, não é, que vai se expandindo, não é, ao longo de sua trajetória, mas o certo é que esse chamado é um chamado para todos. Deus colocou em nossa boca, em nossas mãos, uma palavra. A única palavra de esperança para este mundo está na boca da igreja. É a palavra de salvação. É levar o pecador até o encontro com Jesus. Porque se o homem e a mulher tiverem um encontro com Jesus, eles terão a sua vida transformada. E foi crendo nisso, e foi praticando isso, que a igreja se expandiu desde o seu nascedouro e continua a se expandir. Outras demandas têm tomado conta de algumas denominações, algumas demandas, algumas até interessantes, mas a prioridade da igreja é anunciar Jesus Cristo. Essa missão só a igreja pode anunciar. Instituição nenhuma vai pregar o Evangelho, nem instituição filantrópica, nem de assistência social, nem movimentos políticos. Ninguém vai pregar o Evangelho. Esta é uma missão exclusiva da igreja. Por isso a igreja precisa ficar atenta para não fugir ao propósito para o qual Deus nos chamou. Todo crente, ele já nasce na fé com um chamado, com um propósito: pregar o Evangelho, falar de Jesus. Nós estamos falando aqui para jovens e adolescentes, por exemplo, um ambiente onde o Evangelho deve ser pregado é nas escolas, é nas faculdades. Esses dias, conversando com um menino, ele disse assim para mim: não, porque nós precisamos construir faculdades cristãs. Afinal de contas, os nossos jovens acabam indo para a faculdade secular e acabam doutrinados pelas ideologias e tal. Então nós temos que construir. Eu falei para ele: bom, o movimento pentecostal no Brasil tem mais de 100 anos. Quantas faculdades cristãs nós construímos, tá? Em termos de pentecostais, não é? Quantas nós construímos? Eu não sei de nenhuma. Se tiver, dá para contar nos dedos apenas de uma mão. Então, se nós não fizemos isso em 100 anos, não é agora que nós vamos fazer. O que nós precisamos não é de um território onde apenas os crentes se congreguem, se reúnem. Se isso fosse a solução dos problemas, a igreja seria o ambiente mais tranquilo do mundo e é um ambiente dos maiores conflitos que existem, e lá só tem, em tese, crentes. Então o que nós precisamos não é de um mundo para os crentes, isso aí é o céu. Enquanto aqui na terra nós somos o sal
no meio. Sal é colocado no meio. A luz é colocada no meio. Não é numa salinha para ela iluminar ali, não. É no meio para iluminar para todo mundo. Então o que nós precisamos não é construir faculdades, escolas só para crente. Nós precisamos que os crentes que estão nas escolas, nas faculdades, se levantem para temperar estes lugares com a palavra de Deus, com uma vida transformada, um testemunho transformador e também com a pregação da palavra de Deus. Se todo jovem cristão que está na faculdade se levantar, em pouco tempo nós veremos um avivamento nos campos universitários de todo o Brasil. Eu creio nisso. Deus quer fazer isso. Basta encorajarmos esta geração para buscar o revestimento de poder e para entender o seu chamado no reino. O nosso chamado no reino é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa videoaula da lição 11, o trimestre está indo embora. A lição 12 nós vamos falar sobre as bênçãos do avivamento espiritual. Enfim, é muito importante que você continue conosco. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Deus abençoe.